Hoje São Paulo vai nos falar de uma insensatez. Uma das maiores insensatezes é quando nós nos colocamos justamente no lugar de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos percorrendo agora o caminho com a palavra do Senhor na segunda carta aos Coríntios. É interessante como Deus vai fazendo conosco passo a passo. Então lá na segunda carta, no capítulo 10, versículo 17, até o capítulo 11, versículo 2, diz assim: Irmãos, quem se gloria, gloria-se no Senhor, pois é aprovado só aquele que o Senhor recomenda e não aquele que recomenda a si mesmo. Quero que você preste atenção, ou seja, eu me glorio no Senhor e não em mim mesmo, pois quem está aprovado é aquele que o Senhor recomenda e não aquele que recomenda a si mesmo. Muitas vezes a gente vai falar e a gente coloca a nossa vida, a nossa experiência, aquilo que nós fazemos como referência. Lembro justamente da carta da Maria Paula, que foi escrita, na verdade, narrando ali, os acontecimentos finais da vida dela, nossa fundadora, Maria Paula, ali no leito de morte, quando a mãe chegou, quando voltou justamente de uma situação onde estava sem retorno, vamos dizer, ou estava numa situação de coma que os médicos não previam mais retorno. E a mãe começou a falar de várias coisas que ela fez, o cuidado que ela tinha com os pobres, como que ela fazia, como ela dava o melhor. E Maria Paula dizia: mãe, não importa o que eu fiz, importa o que Deus fez em mim. E é muito isso. Muitas vezes nós centramos no que nós fazemos. Esses apóstolos que chegaram ali, esses homens que se instituíram assim, o que eles estavam colocando? Eles colocavam a vida dele como referência, a sua força, na sua capacidade de poder falar, de dizer. Questionaram muitas vezes que deveriam receber alguma coisa da comunidade para sustento. Ok, isso faz parte. E São Paulo, o que São Paulo fez? Ele falava assim: olha, eu busquei sempre ser leve, ou seja, busquei sempre não ser pesado para vocês. Nunca busquei cobrar, pedir algo, mas as comunidades me deram na sua gratuidade. São Paulo, ele vai dizendo que não recomendava porque ele era fariseu, porque ele falava outras línguas, porque ele era instruído na escola de Gamaliel. Não, ele não falou o seu currículo. Ele falava de Cristo, e o Cristo que havia justamente o chamado. Não importava aquilo que, entre aspas, ele constituiu, aquilo que ele deixou, mas aquilo que Deus tinha feito nele. E como que é isso? É perceber em nós como Deus agiu. Muitas vezes a gente olha para a nossa história e percebe assim: nossa, como Deus agiu na minha história. Era para ser muito diferente o que eu faço hoje do que Deus me faz realizar. Seria muito diferente se eu não tivesse essa experiência com Deus nisso. Talvez eu já teria terminado meu casamento, teria parado naquela complicação, teria problemas de divisão na minha família, porque se Cristo não tivesse entrado, essas coisas tinham virado um complicador muito grande nos meus relacionamentos, na família, aqui com a pessoa que eu moro. Então, isso é Deus que está fazendo e realizando. Então, do que eu me glorio? Glorio do que Deus está fazendo em mim. A tal ponto que eu sou capaz de suportar coisas que não era possível antes. Eu não conseguiria suportar algumas situações antes de Cristo. Então, se eu não conseguiria, é sinal que não é as minhas forças simplesmente, mas é aquilo que Deus está fazendo. Aquilo que Deus está construindo. Nós pegamos, por exemplo, Santa Rosa de Lima, era extremamente penitente, de uma pureza extraordinária. Mas o que é isso? É Deus que está fazendo. Ah, mas padre, nossa, e essas penitências, essas loucuras? É Deus que está fazendo. A alma não faz isso por si mesma. Ela faz
Porque Deus começa a inspirar e a inspira numa permanência. Às vezes a inspiração você vai perceber que não é verdadeira, porque às vezes até é alguma coisa grandiosa, mas dura pouco. Lembro uma vez que nos nossos primeiros anos de formação, começaram, vamos dormir fora, né? Então, alguns irmãos falaram assim, não vamos dormir mais no quarto, nós vamos dormir do lado de fora. Justamente para ficar um pouquinho assim, entre aspas, no relento, mas não era fora, sem abrigo, era fora do quarto, no corredor, né? O que acontecia? Isso durou nem uma semana. Começou outro, começa a desistir, começou, por exemplo, 7, 8, quando foi depois da primeira semana, tinha 2. Por quê? Há um desejo bonito, há um desejo de poder dar a Deus tudo que pode, que deseja um sacrifício, mas o que acontece? Não existe permanência, porque não é uma inspiração de Deus, é uma inspiração de um desejo que você vê logo que não perdura. Poderia ser para 1 ou 2 que na verdade ficaram, mas para os outros era somente um segmento de uma proposta boa, de um desejo bom, mas não tinha fundamento. Mas o que você percebe? Você às vezes consegue até fazer um passo com uma pessoa, mas daqui 2 semanas você não faz mais. Isso, o que acontece? Aí, é lógico, Deus está sempre te inspirando a fazer o bem. Então, existe de um lado a nossa vontade, que é fraca, mas que sim é inspirada por Deus e que nós precisamos dessa força. Então, por isso que eu caminho com um exercício da vontade e uma vida de oração. Porque precisa das duas coisas. Porque essa inspiração precisa permanecer e a vontade. Porque a vontade diz, não, deixa pra lá, isso aqui já não dá mais para suportar. Você começa a trabalhar a tal ponto que você percebe-se encontrando uma essência em você que te pacifica. É interessante porque algumas análises da psicologia vai dizer que a gente vai justamente fazer aquela coisa de recalcar, né? Ou seja, de você paralisar, de você conter-se, e que isso depois pode até gerar outros problemas, porque você, entre aspas, está forçando algo que não é natural em você. Olha, quero que vocês entendam uma coisa. O que é natural? A essência que está dentro de você. Nós precisamos encontrar o eu verdadeiro, aquilo que é a essência dentro de você. Mas isso está, como diz Santa Teresa d'Ávila, velado pelos nossos pecados. Porque quando nós tiramos o véu, nós começamos um caminho espiritual tirando os véus e nós vamos começar a encontrar com aquilo que é mais essencial, a nossa filiação. Nós temos algo precioso, imutável dentro de nós, uma força verdadeira que parte do Deus. Nós não temos algo simplesmente construído pelas histórias ou pelos acontecimentos, embora, lógico, eles influenciem, mas eles não determinam a sua identidade, eles não determinam quem você é, porque você é, sim, aquilo que você, da qual foi concebido e da qual você precisa voltar. E aí não é recalcar, não é só simplesmente paralisar um processo e querer paralisar os desejos. Não, é encontrar o desejo mais profundo que há em você, que é inspirado por Deus. E aí já não sou eu, mas é Deus que age em mim. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo. Quando eu me volto na essência, de tal modo que eu encontro uma nova paz. Uma paz que você percebe com muita serenidade que já não é esforço, mas é simplesmente um encontro com Deus. Isso é fantástico. Fantástico. A insensatez é colocar-nos no centro. Mas, se a insensatez para o mundo é como nós vivemos, sejais insensatos, porque assim encontrará o reino de Deus. Tire do centro você mesmo. Deus nos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.